Senta que a história é longa. Eu vou fazer um breve histórico para a gente entender como chegamos ao STF de hoje. Existem poucos relatos bibliográficos de como surgiu o nosso sistema judiciário. Uma coisa é certa, os primeiros juízes daqui foram os donatários das capitanias hereditárias, a autoridade administrativa e jurídica da parada, e respondiam apenas ao rei de Portugal. Eram os amigos do rei, entendeu? Mandavam em tudo. A Revolução Francesa ampliou a estrutura burocrática do Estado e isso se repetiu em Portugal. O rei implantou na corte o sistema de justiça burocrático. Criaram a figura dos juízes de terra, eleitos pelas câmaras municipais com mandatos de 3 anos. Qualquer um podia ser juiz, desde que tivesse o voto dos vereadores. O rei também criou a elite jurídica, bacharéis em direito formados na Universidade de Coimbra. Eles eram nomeados pelo rei depois de competir por indicação. Ou seja, quem indica, quem? Mas deviam passar na prova escrita, na investigação de vida pregressa e na origem étnica e social. Ou seja, tinha que ser da elite para ter acesso à universidade e depois ao pistolão, ou vice-versa. Eram chamados juízes de fora. O primeiro tribunal no Brasil foi fundado em 1609 na Bahia. Parece até o Marco Antônio Villa com tanta data. Será que isso de alguma forma influenciou a lentidão da nossa justiça? Brincadeirinha, baianos. Enfim, depois veio o Tribunal do Rio de Janeiro em 1751. Sabe qual era o nome desses tribunais? Casa de Relação. Piada pronta. Até esse período a justiça não era um poder independente, mas um atributo real. Os juízes de fora e os corregedores eram a mão do rei na autonomia local. O primeiro grande julgamento da história do Brasil, que rendeu as manchetes na mídia mainstream, piada, pessoal, foi o que levou o pessoal da Inconfidência Mineira em cana, em 1792. 11 rebeldes foram condenados ao exílio perpétuo lá na África. Quem se ferrou mesmo foi o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Forca para ele. A estrutura da justiça pouco mudou no Brasil no período da colônia. Depois da independência, em 1822, Dom Pedro até fez algumas alterações administrativas, mas a estrutura não mudou. Em 1824, a Constituição criou o Supremo Tribunal de Justiça, composto por 17 ministros. Eram os juízes mais velhos e mais experientes, vindos das casas de relação da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Maranhão. Só em 1874, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais ganharam suas casas de relação. Nosso primeiro Código de Processo Penal surgiu em 1841. Isso concentrou o poder nas mãos dos juízes indicados para a Suprema Corte, barões e viscondes fiéis ao imperador. Os juízes de direito eram autoridades somente nos limites das suas comarcas. O imperador nomeava bacharéis em direito com emprego vitalício, mas eles podiam ser transferidos de comarca a qualquer tempo, e isso era o bastante para comprometer a independência na hora de julgar certas questões. O Brasil e as suas origens. Bom, a figura dos juízes municipais foi criada pelo Código de Processo Civil. Eles eram nomeados pelo presidente da província, com mandato de 3 anos. Veja que engraçado, os magistrados podiam se candidatar ao cargo de deputado. Que ironia! A carreira política começava num cargo de juiz. Em 1830, ganhamos o Código Criminal, que manteve a pena de morte, mas nesse caso, somente Dom Pedro II dava a decisão final. Deu-se o golpe no Império e nos tornamos república. O primeiro decreto de 1889 foi criar a federação. Os estados ganharam autonomia política, legislativa e administrativa. A Constituição Republicana de 1891, inspirada no modelo americano, criou a Justiça Federal. O Supremo Tribunal Federal julgava os recursos da primeira instância, composta por juízes e tribunais criados pelo Congresso. Outra piada pronta. O poder moderador fica com os militares, com o uso de estado de sítio. Só o pessoal com QI se tornava magistrado. Os concursos só foram implantados no Brasil na Constituição de 1934. Os crimes, todos os crimes federais, eram julgados por júri. Os juízes agiam mais como poder de polícia. Ainda nessa época, a prisão perpétua foi reduzida para 30 anos. Aboliram, então, a pena de morte. A Revolução de 30 quebrou o predomínio da oligarquia cafeína
Ferreira, a Constituição de 1934 reformulou o Supremo Tribunal Federal e limitou as vagas a 11 ministros. A Justiça Federal foi mantida com juízes federais nomeados. Em 1937, o Estado Novo de Getúlio Vargas, o ditador, implantou uma Constituição autoritária. O estado de exceção é permanente. A imprensa é amordaçada e os estados passam a ser comandados por interventores. Getúlio Vargas extinguiu a Justiça Federal, suprimindo a primeira instância. Juízes foram postos em disponibilidade, com os vencimentos proporcionais, como acontece até hoje, né? O regime de exceção não tolerava opiniões divergentes ou críticas. Melhor calar juízes impertinentes, não? Entendeu agora por que Vargas até hoje é ídolo de muitos políticos brasileiros, como aquele imbecil Gomes? Hoje são os governadores que querem censurar a internet para que a gente não saiba das coisas. O Getúlio Vargas criou também o Tribunal de Segurança Nacional para julgar os crimes políticos e condenou o comunista Luiz Carlos Prestes. Sempre que não gostava de uma decisão do judiciário, Vargas ameaçava os juízes com a aposentadoria compulsória, decretada no interesse do serviço público ou por conveniência do regime. Em 1945, quando Getúlio foi deposto, o ministro do STF, José Linhares, assumiu provisoriamente o cargo de presidente e manteve as eleições marcadas para aquele mesmo ano. No fim do governo de João Goulart, em 1964, o Marechal Castelo Branco assumiu a presidência da República e restaurou a Lei da Magistratura Federal. Em 1965, o STF ganhou mais 5 cadeiras, totalizando 16 ministros. A ideia dos militares era diluir os votos dos ministros, indicados por João Goulart e Juscelino Kubitschek. Quando o AI-5 foi decretado em 1969, 3 ministros foram aposentados compulsoriamente e outros 2 saíram por vontade própria. Então, o presidente Médici decretou que o STF teria apenas 11 vagas. Poucas mudanças ocorreram na estrutura judiciária do Brasil até a Constituição de 1988. A Maléfica tornou o Supremo Tribunal Federal a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. O STF acumula poderes de Suprema Corte, Tribunal de Última Instância e de Tribunal Constitucional, que acaba julgando questões dúbias da Constituição, que é realmente muito confusa. Sua função institucional é a de guardião da Constituição de 1988, mas os ministros são nomeados pelo presidente da República, ou seja, indicação política. Os nomes precisam ser aprovados pelo Senado Federal. A idade para aposentadoria compulsória era de 70 anos, mas para impedir que Dilma Rousseff indicasse mais ministros, o Congresso aprovou a Lei da Bengala e aumentou a idade máxima para 75 anos. A partir de 2003, o STF passou a ter uma composição inteiramente formada por ministros indicados de acordo com a Constituição de 88. Vamos a eles. José Sarney indicou Celso de Mello, o famoso decano do STF, era procurador no Ministério Público em São Paulo, mas era muito bem relacionado com os políticos de plantão ligados ao MDB e reconhecido como bajulador da nova república. Deve seu empregão vitalício ao jurista Saulo Ramos, ex-ministro da Justiça de Sarney. Na biografia do Saulo Ramos, ele conta que denominou o decano do STF com o apupo de juiz de merda. Celso de Mello tem viés liberal e progressista. Seus votos são longos e repletos de juridiquês incompreensível. Se aposenta em novembro de 2020. Fernando Collor de Mello indicou Marco Aurélio Mello, advogado e procurador do Ministério Público do Trabalho, até se tornar juiz do TRT, por conta do 5º Constitucional. É um gatilho jurídico que garante vaga em determinados tribunais para advogados e membros do Ministério Público. Indicação política que transforma qualquer um deles em juiz togado. Quando o priminho de Marco Aurélio virou presidente da República, deu a ele esse outro empregão, dessa vez no STF. Ele joga a bola de acordo com os seus próprios interesses, tanto que conseguiu de Dilma Rousseff a nomeação da filha, a advogada Letícia de Mello, para o cargo de desembargadora na Justiça do Rio de Janeiro. O que é que seria da família sem o 5º Constitucional, não? Marco Aurélio Mello tem sempre decisões contraditórias. Em julho de 2000, ele concedeu habeas corpus ao banqueiro Salvatore Catiola, envolvido em fraudes financeiras no governo FHC. E também levou uma invertida do senador Renan Calheiros, que recusou-se a cumprir uma ordem dada por Marco Aurélio para que Renan deixasse a presidência do Senado. Foi babado.
Bato forte. Melo se aposenta em julho de 2021, ou sai antes, depende do Congresso derrubar a lei da bengala. Vamos torcer, né? Fernando Henrique Cardoso indicou Gilmar Mendes, que foi advogado-geral da União, durante o governo FHC. Gilmar é especialista em decisões estapafúrdias, como liberar habeas corpus para diversos criminosos, especialmente empresários amigos. Gilmar também é o ministro mais impopular da Corte Suprema. Mas quem disse que ele liga para isso? Gilmar Mendes não quer nem saber o que pensam os brasileiros, está mais interessado em exercer o seu poder de ministro do STF e, por incrível que pareça, ser também um grande empresário da educação. Gilmar é dono da Faculdade de Direito mais concorrida de Brasília, o IDP. O Instituto de Direito Público promove diversos seminários, patrocinados por grandes empresas, que por acaso têm causas no STF. Estranho, né? Não? Claro, mas Gilmar é muito ético e sempre se declara impedido. Ops! Não. Todos os casos envolvendo políticos do PSDB, DEM e Cateva têm a salvaguarda de Gilmar Mendes. Gilmar só sai do STF em 2030. Quem sabe disso é Deus, não? Olha, o Lula, Marisa, a esposa do Lula, indicou o Ricardo Lewandowski para o STF. É que a mãe do Ricardo Lewandowski era amigona da primeira-dama. Lewandowski é advogado e sempre atuou em cargos públicos de São Paulo através das indicações do ex-governador Orestes Quercia, aquele corrupto, lembra? Até que um dia ele usou o gatilho do 5º Constitucional e virou juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Depois ele foi promovido a desembargador. Como é bom a gente ser amigo de gente poderosa. Lewandowski ganhou destaque no julgamento do Mensalão. Em vez de agir como juiz, atuava mesmo como advogado de defesa dos réus, tanto que votou pela absolvição de José Dirceu e dos seus comparsas. Tudo aqui se baseia em ouvir dizer, em ilações, em reuniões das quais ele supostamente teria participado. Mas a última que Lewandowski aprontou foi durante o impeachment da Dilma. Ele presidia o julgamento no Congresso e, com a cumplicidade de Renan Calheiros, presidente do Senado, eles combinaram de punir a Dilma pela metade, afastando ela do cargo, mas garantindo a ela os direitos políticos, quebrando deliberadamente a regra da Constituição. A sorte é que Dilma se candidatou ao Senado por Minas Gerais e perdeu a eleição. Já pensou aquele trombolho no Senado? Lewandowski é o mais chumbrega do STF, se aposenta em 2023. Lula indicou Carmen Lúcia. Ela tem um currículo simples, perto dos seus pares no STF. A mineira é advogada e foi procuradora do Estado de Minas e professora de Direito. Como quem tem padrinho não morre pagão, foi apadrinhada pelo primo, o jurista Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF. Lula aceitou a sugestão dele. Carminha tem viés progressista, votou contra a criminalização do aborto, pela união homoafetiva e pela liberação da marcha da maconha. Carminha se aposenta em 2029, mas ela anda pensando em sair antes. Outro indicado por Lula foi Dias Toffoli, petista desde sempre. Antes de chegar à corte e se empanturrar com lagosta, foi advogado da CUT, depois do PT, até virar advogado-geral da União do governo Nove Dedos. Pelos serviços prestados, ganhou o cargo vitalício e cheio de mordomias no STF. Na festa de posse, por exemplo, a Caixa Econômica bancou o festão, gastando na época R$40 mil. Antes disso, Dias Toffoli quase perdeu a boquinha no STF. É que a nomeação correu risco por problemas na justiça. Que ironia! Em 2000, Toffoli foi condenado pela Justiça do Amapá por irregularidades na prestação de serviços para o governo do estado. A sentença foi anulada, mas ele foi novamente processado pelo mesmo crime e condenado a devolver R$420 mil aos cofres do estado do Amapá. Fichinha no currículo de quem confessou ter roubado um processo de reintegração de posse. Toffoli sempre retribui a indicação de Lula protegendo os companheiros do PT, que por acaso são julgados no Supremo. Existe ainda a lenda urbana de que ele se trancou na sala de apuração do TSE quando presidia o Tribunal Eleitoral, tudo para reverter uma possível derrota de Dilma Rousseff nas urnas, em 2014. Mas essas histórias não estão no livro escrito a duas mãos sobre a década Toffoli na corte. Ele se considera um liberal e quer menos intervenção do Estado na vida dos brasileiros. A menos, claro, que a intervenção seja feita pelos Supremos. Dias Toffoli fica no STF até 2042.
Deus nos livre e guarde. Se Lula indicou 3 ministros, Dilma teve a chance de lotear o STF com mais 4 nomeações: Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Sobre Fux, ele foi advogado e promotor público e virou juiz concursado no Rio de Janeiro, até se tornar desembargador. Sempre desfilou sua toga e sua peruca nos meios políticos e ganhou de FHC uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. Ambicioso, ele queria o céu supremo e foi indicado por Sérgio Cabral e Antônio Pallotti para o STF, mas Zé Dirceu torceu o nariz. Dirceu diz que Fux prometeu absolvê-lo se estivesse no STF. E sem eu perguntar nada, ele não apenas disse que conhecia o processo, porque ele dizer para a sociedade brasileira que não sabia que eu era réu do processo do Mensalão é tragicômico, né? Com Dilma, Fux também usou de pistolão para fazer da filha desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio, mesmo sendo uma simples advogada. A aposentadoria de Fux está prevista para 2028. Rosa Weber. Oh, Rosa! A advogada gaúcha foi funcionária pública, auditora fiscal, até passar num concurso público para juiz trabalhista. De lá foi indicada por Lula para o Tribunal Superior do Trabalho, até que Dilma a indicou para o STF. A sabatina no Senado deixou aos senadores a impressão de que Rosa não possuía notável saber jurídico. Pode ser que estivessem certos. Os votos de Rosa Weber são sempre confusos, longos e verborrágicos. Foi um desses votos chatérrimos que ela deu que ajudou a liberar Lula quando votou contra a prisão em segunda instância. Na verdade, dizem que se apertarem, ela vota como os homens quiserem. Rosa sai do STF em 2023. Luiz Roberto Barroso é outra indicação de Dilma. Foi procurador, mas ganhou a vida mais tempo como advogado, sócio de um grande escritório que atuava em muitas questões no Supremo Tribunal Federal. Ele é liberal e progressista, defende o aborto, o casamento homoafetivo, a liberação das drogas. Foi advogado, inclusive, de Cesare Battisti, o terrorista italiano extraditado por Bolsonaro. Barroso é adepto do ativismo judicial, onde as decisões dos juízes acabam se tornando leis, tirando do Congresso essa prerrogativa. Mas quem disse que ele se importa com isso? De vez em quando dá chiliques na corte, principalmente nos embates com Gilmar Mendes, assim como Gilmar também trabalha na defesa de amigos esquerdistas, especialmente os petistas. Ele concedeu o perdão a José Dirceu, no caso do Mensalão. Barroso deve se aposentar em 2033. Edson Fachin é petista declarado. Entendemos, portanto, que muito mais que uma candidatura, o que está em jogo é o que foi conquistado. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. O gaúcho fez carreira como advogado no Paraná, assinou manifestos em favor de invasores do MST e recentemente deu liminar que impede ações da PM nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia do corona. Com a morte de Teori Zavascki, herdou a relatoria da Operação Lava Jato no STF, mas desde então não sabe-se por que o processo não anda, né? Fachin sai do STF em 2033. Será que até lá ele julga os corruptos da Lava Jato? O último a compor esse STF que temos aí é Alexandre de Moraes. Ele deve o cargo aos amigos do PSDB de São Paulo, que acertaram a indicação com Michel Temer. O histórico de Moraes é repleto de polêmicas. Autor de vários livros, já foi acusado de plágio. Quando foi secretário de Segurança de Geraldo Alckmin em São Paulo, foi acusado também de advogar para uma cooperativa de vans suspeita de lavar dinheiro do PCC, organização criminosa. Também defendeu Eduardo Cunha da acusação de documentos falsos, mas essas controvérsias não impediram a nomeação para o STF. Ele é amigão de Dias Toffoli e escreveu, junto com o burocrata André Mendonça, atual AGU de Bolsonaro, o livro sobre a década Toffoli no STF. Na corte, tudo é muito estranho. Recentemente, um amigão pediu que ele fosse investigador, promotor e juiz de um inquérito ilegal aberto no STF. Toffoli ficou #chateado porque a revista Cruzoé revelou que o apelido dele na lista de propinas da Odebrecht era amigo do meu pai, referente ao Lula, né? Toffoli mandou censurar a revista e ainda impediu a investigação do COAF, Controle de Atividades Financeiras, na movimentação financeira dele, da esposa e do seu mentor, Gilmar Mendes. Mas Alexandre foi além e ampliou o inquérito ilegal, alegando combater os ataques ao STF e as fake news. Os ministros do STF detestam críticas. Ele
reis se consideram supremos, o suprassumo entre os três poderes. É aquela velha máxima que ainda perdura no país, infelizmente. Sabe com quem está falando? Tanto que Moraes deu uma carteirada e impediu que a mulher passasse por revista na alfândega do aeroporto. É isso. Moraes se aposenta em 2043, ou antes, se Deus ajudar. Para a gente mudar tudo isso, pessoal, a gente precisa fazer maioria no Congresso em 2022. Só a maioria pode mudar a Constituição e a futura história do Brasil. Tchau.